Olá, meu nome é Deise Furlaneta, eu sou psicóloga infantil e hoje eu gostaria de tratar com vocês um assunto muito delicado, que é o assassinato de crianças pelos próprios pais. E por que nós devemos falar sobre isso? Bem, então, nessa última semana aconteceu mais um caso, o caso do Rafael Mateus, no Rio Grande do Sul, onde a mãe confessou o crime. E não é o primeiro caso, nós sabemos, periodicamente nós temos, infelizmente, situações desse tipo. O caso da Isabela Nardoni, do menino Bernardo, ganhou uma proporção muito grande, uma divulgação muito grande, e as pessoas, né, ficam muito comovidas com a situação, a população de um modo geral, e as crianças também. Só que para as crianças ainda tem um impacto maior, porque é algo inimaginável para elas. E quando acontece uma situação desse tipo, é como se abrisse o precedente para que acontecesse com outras crianças, ou para que acontecesse, ou para que aconteça com elas, né? Geralmente esse assunto não é tratado em casa, pelo tabu, pela dificuldade, pela delicadeza do tema, por ser algo bárbaro, brutal, muitas vezes. E isso não é falado com as crianças. Mas as crianças veem as notícias, elas assistem a algum noticiário, leem jornal, e tem também a questão da escola. Então, nesses casos, a minha experiência com clínica infantil é que todas as vezes que aconteceram situações assim, não só da Isabela Nardoni, do Bernardo ou do Rafael Mateus, mas em outros casos de sequestro, de estupro de menores, tem uma comoção muito grande, as crianças ficam muito consternadas com isso, porque é alguém da idade delas, é alguém parecido, é uma idade semelhante, e isso gera muita fantasia na cabeça das crianças. E uma fantasia, às vezes, é ruim, porque coloca na situação de que, opa, se aconteceu com eles, pode acontecer comigo. Se aconteceu isso com a Isabela, do próprio pai jogá-la de um prédio, o que pode acontecer se eu fizer algo de errado? Ou se eu cometer algum deslize, se eu desobedecer, se eu criar caso com os meus pais, com os meus irmãos, o que pode acontecer comigo? Geralmente, isso não é falado pelas crianças com os pais, porque, como eu disse, gera uma fantasia na cabeça da criança, e na cabecinha dela abre o precedente para que possa acontecer com outras. E tem uma insegurança muito grande, é uma ameaça muito grande, porque elas não têm a segurança ou a certeza de que isso não vai acontecer com elas. Então, geralmente não fala em casa, às vezes comentam uma coisa ou outra, mas o que é percebido é que às vezes a criança muda de comportamento, às vezes ela fica mais agitada, às vezes mais agressiva. Crianças, né, que às vezes são mais ligadas, ficam mais quietas, mais tristes, mais silenciosas, e isso é em decorrência dessas fantasias, porque vai gerando uma angústia muito dentro, uma angústia muito grande dentro dessas crianças, e elas ficam muito preocupadas com isso. Então, na minha experiência de consultório, todas as vezes que aconteceram esses incidentes, esses assassinatos, as crianças deixavam suas questões
pessoais em segundo plano, aquilo que talvez fosse a queixa principal dos pais terem levado para o consultório, procurado um atendimento, isso fica sempre em segundo plano e a questão principal, o assunto do momento, a situação que mais angustia são esses casos. Então a criança começa a verbalizar muito sobre isso e ela começa a externalizar a sua insegurança. E insegurança de quê? Será que os meus pais seriam capazes de fazer isso? E aí, por não ter uma certeza, gera uma angústia muito grande. Então, o que eu sugiro para vocês? A criança ouviu o noticiário, a criança ficou sabendo da notícia bárbara dessa, comente. Converse com seus filhos, fale a respeito, por mais que seja algo difícil de ser tratado, deve ser tratado. E o que vocês podem falar a respeito disso? Então, existem situações problemáticas. Isso é real, infelizmente, é algo que acontece, mas você pode passar a sua relação em casa com a criança. Uma relação de segurança, de amor, de cuidado, de vínculo, onde a criança tem uma segurança e vocês têm também uma confiança na criança, de passar essa relação e de fortalecer essa relação para a criança. Onde você pode reforçar para que ela se sinta mais segura. Olha, isso aconteceu, é muito triste, mas eu estou aqui para te proteger. De modo algum isso vai acontecer, mesmo que hajam situações onde o papai e a mamãe ficam mais estressado, irritado ou agressivo verbalmente, quando fala alguma coisa, mas isso não tem nada a ver diretamente com a criança e não é algo que a criança corra um risco. Então, vocês pais podem e devem falar a respeito disso, para que a criança ela sinta uma segurança e uma confiança em vocês. Então, nesses anos todos de atendimento, são situações que as crianças ficam muito consternadas, elas ficam muito tristes e começam a falar em todos os lugares. Talvez não fale com você pessoalmente em casa, mas na escola é o assunto. Nas redes sociais, no intervalo, no recreio da escola, no banheiro, quando encontra um colega, em todas as situações o assunto é esse. Então a gente tem que aproveitar esses momentos. Infelizmente é algo muito triste, mas a gente não pode deixar passar batido, porque a criança ela gera essa fantasia e ela tem um medo e uma apreensão muito grande de que aconteça isso com elas. Então vocês têm que aproveitar esse momento, sabendo que elas ouviram, ficou sabendo a notícia, esclarecer todas as dúvidas, falar sobre o assunto, responder todas as questões, logicamente no limite de cada criança. Isso vai variar de acordo com a idade. E os pais são os responsáveis por fazer esse filtro. Porque quem vai dizer o que a criança pode ou não saber, ou até onde a criança pode saber sobre um determinado assunto, são os pais. Porque eles que vão determinar o quão madura a criança está e qual o grau de maturidade, né? O quanto elas têm a compreensão a respeito daquele assunto. Crianças menores, geralmente a gente vai respondendo por etapas, por frases.
Aí, de acordo com a demanda, de acordo com o interesse, a gente vai aprofundando mais sobre o assunto. Então, você dá uma resposta simples. Se aquilo bastou para a criança, ela não pergunta mais. Agora, se aquilo não foi o suficiente, se a resposta não foi eficaz ou não supriu a demanda dela, aí ela vai perguntar e você continua, né, falando a respeito. Então você, pai, mãe, que vai saber o que pode ser falado e como deve ser falado. Mas o principal precisa ser falado. Gera uma angústia, então situações onde a criança testa os pais para saber, e aí, até onde que eles vão me aguentar? E a criança às vezes começa a ficar mais desobediente, mais chorona, instigando certos comportamentos, questionando, e outras também que podem ficar mais introspectivas, mais tristes, com medo, com um pavor tão grande que a criança fica paralisada. É algo muito triste, mas são situações que acontecem. Tem situações onde tem problemas psiquiátricos, problemas emocionais envolvidos e que acaba acontecendo crimes desse tipo. Não que justifique, mas acaba acontecendo. Tem situações onde a mulher, se ela já tem um histórico, né, depressivo, ou às vezes nem tenha, mas num pós-parto, ela pode desenvolver uma depressão pós-parto. E pode acontecer situações de infanticídio, onde no surto psicótico ou numa crise muito grande, essa mãe pode acabar cometendo um crime desse, infelizmente. Então essas situações, elas devem ser trabalhadas quando a criança fica sabendo. A criança ficou sabendo, é importante esclarecer e passar essa posição e essa segurança dos pais para ela. Agora, a criança não ficou sabendo, não tem informações, não precisa ser trabalhado, não precisa ser falado. Mas, a partir do momento que a criança ficou sabendo, tomou conhecimento, é importante sim. Agora, tem situações que são difíceis, né, de ser trabalhadas ou tratadas. Tem pais que têm uma dificuldade muito grande em tratar determinados assuntos. Quando há essa dificuldade, você pode procurar um profissional adequado para falar na linguagem da criança, para esclarecer, para tirar as dúvidas ou para dissolver essas fantasias, esses medos, essas angústias que apareceram na criança. A ajuda profissional nem sempre é para situações de casos extremos. O profissional de saúde, ele pode ser procurado para situações pontuais, para situações de crise, para auxílio. E também, se não for para trabalhar com a criança, pode ser procurado para dar orientações aos pais, para que esses pais saibam manejar melhor a situação e lidar com esses momentos de crise. Então, eu espero que tenha ajudado. Conversem com seus filhos, eles estão inseguros, eles estão tristes com essa possibilidade, é algo muito assustador para nós adultos e para as crianças é algo muito pior, porque eles não têm ainda os mecanismos todos para lidar com essas situações, eles não têm um amadurecimento para entender o que está acontecendo. E aí
Os pais, os responsáveis, nós profissionais, é que temos essa responsabilidade de orientá-los e explicar a respeito desses temas, que infelizmente fazem parte da nossa sociedade e do nosso dia a dia. Espero que tenha ajudado e estou à disposição. Obrigada.